Entre Família está no ar, seja muito bem-vindo. Esse sorriso largo, primeiro que é porque a gente está aqui falando com você, muito boa tarde, e porque antes de começar, esse Cris fazia muitas graças, mas eu vou dar boa tarde, não, com a mão direita que é pra... Tá. Isso, Fazer que é a mão firme. Faça coisa como teu pai te ensinou. Sabe aquele papo assim? Isso. Faça certo. Isso aí. Faça certo. Isso aí. E meu pai me ensinou também dar boa tarde para todo mundo. Boa tarde para você que está aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. O Entre Família em mais uma tarde, por que não em uma noite, né? O pessoal que nos acompanha na África, a gente tem um carinho especial, o pessoal na Europa, em outros países. Você de norte a sul, leste a oeste, no nosso Brasil, que tem vários Brasis. Você que acompanha também na reprise. Oh, coisa boa. Então estamos aqui em mais um dia, né, para aprendermos um pouquinho mais. Agora, Suzy, eu tenho uma pergunta para você. Se você, no alto desse teu salto, de quantos centímetros é isso? Sabe que eu não sei. Vamos ver, deve ter uns 10 centímetros aí, né? Nossa, que exagero, acho que deve não, hein? ter, por aí, uns 7 centímetros vai, né? Vai. Aí, de repente, você foi fazer uma reportagem, tal, com a TV Novo Tempo, se perdeu, o carro gringolou, e aí você se perdeu na selva. E aí você tem você e você mesmo e os conhecimentos para você sobreviver. Quais conhecimentos? Quais? Eu digo, você tem o seu conhecimento. Eu disse que eu não sei se o seu conhecimento é necessário. Nessa mas hora, Cris, tem. eu vou sentar, fazer uma oração a Deus, vou pedir perdão por tudo. E se entregar. E me entregar. Porque eu não sei qual seria o primeiro passo para eu sobreviver. E sempre que tem esses programas, né, que passam aí essas aventuras e todos esses desafios, eu sempre penso, meu Deus, o que eu faria? Eu faria. A primeira coisa, na hora que eu olhasse para uma cobra e visse ela aqui, eu já, pronto. Você tem essa questão dos insetos e tal também, né? Não, é cobra e uma oncinha pintada assim, aí você nessa hora você se entrega, mas né? e aí? A cobra ainda dá pra você Mas fugir, como né? que você tinha que dormir? Você sabe, será que é mito aquele negócio que você tem que fazer uma fogueira para espantar os animais? Você tem que saber achar água, o que você pode comer, o que você não pode comer? Como que você, né, faria fogo, né, para poder preparar algum alimento? Aí uma coisa que eu preciso aprender. E hoje a gente vai ter uma matéria. A dona Sara Rabiti foi aprender como fazer uma fogueira. E eu quero aprender porque esse eu não sei mesmo, né? Eu, infelizmente, gente, eu não participei dessas aventuras de criança, né? Não, e outra, sabe aventuras de criança e adolescente? A gente vai ter o Paulo Félix, ele que vai apresentar pra gente os Desbravadores. Se você não conhece, né, fala-se de um clube, e isso é uma questão mundial da Igreja Adventista, começa com os aventureiros mais novinhos e depois os adolescentes com os desbravadores. E você vai entender quais as skills, ou seja, que você justamente trabalha no desenvolvimento não só na selva, mas aqui na cidade, né? O bom comportamento, as missões, trabalha essa totalidade e você prepara essa criança, depois esse adolescente, esse jovem, para justamente toda e qualquer situação. E ele vai poder compartilhar um pouquinho da vida dele com esse ministério e depois, tecnicamente, a gente vai aprender hoje a fazer um fogareiro com uma lata de refrigerante. Nós vamos hoje aprender, dá para fazer lata de alumínio. De alumínio, pode ser refrigerante, suco, qualquer coisa. Sim. Mas é o modelo para o pessoal aprender que é o mais corriqueiro. Gente, como fazer um arroz no mato? Como é que eu tenho que fazer? E aí preparo onde? Onde é que eu vou achar um negócio para cozinhar, uma panela? Não tem. Então, não, você sabe que era meu sonho de infância ser desbravadora. Eu posso pedir para a diretora licença só um pouquinho, diretora? Eu prometo que eu vou lhe pagar. Pode ser? Na minha região não tinha um clube de desbravadores, nossa. Só que agora, Cris, eu penso em realizar esse sonho no meu filho. O que você está procurando? Eu quero fazer o seguinte, eu fiz uma promessa, diretora, por favor, lhe pago em tempo, depois eu faço aqui as coisas bem rapidinho, diretora. Eu quero mandar um abraço, diretor, por favor, para o meu sogro, que está em casa agora, recuperado, ele passou por um tempo no hospital, estava complicada a situação dele, agora um abraço para minha sogra, Salete, que está lá cuidando dele. Eles falaram, Cris, hoje eu estou ao vivo aqui, dentro de casa, em casa aqui, para poder receber o programa. Cirurgia? Fez várias cirurgias, ainda está em recuperação, mas assim, ó, está com a vida em mãos, agradecendo a Deus por isso. Uma oração para a Manu também. E eu quero mandar um abraço aqui para os 2 médicos que cuidaram dele. Doutor Fabrício, muito obrigado pelo cuidado com meu sogro. Doutor Clebson, a diretora Keila também, né? O doutor Clebson é urologista. Também o doutor Fabrício, também urologista, um abraço especial para esses 2 médicos, assim, lá para o Ruth Cardoso, aquela região de Balneário, Itajaí ali, né? Uma turma especial que cuidou do meu sogro dia após dia, para que hoje ele possa estar vendo o nosso programa Entre Família em Casa. Qual que é o nome dele? Você já falou, eu já esqueci. Iveno, é o Ivi Roloff. Seu Ivi, um abraço, estou muito feliz com essa notícia, sei que não foi fácil, mas que bom que o senhor está aí firme e forte. Acompanhe o programa porque vai ser bem divertido, tá? Bom demais. Manu, um abraço, que eu sei que você está aí também. Para toda essa turma, estamos felizes. Louvado seja o nome de Deus, que está tudo bem. Sogrão, te amo.
se recuperando, vem aqui em São Paulo, nosso Entre Família, para abraçar pessoalmente. Agora sim. Obrigado, viu, diretora? Obrigado, diretora, por esse momento. É isso aí, gente. Entre Família só tá começando, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta no intervalo mais rápido do Brasil. É bom demais ter você aqui. Gente, vamos desbravar essa selva do conhecimento. Vamos libertar você dos medos, porque você deve ter um medo de ficar sozinho, porque eu tenho medo do mato, tenho medo do escuro, da selva, eu tenho medo da onça, da cobra, não sei o que, da aranha. E vamos dar jeito, hein? No programa de hoje, se você tem dúvida, nós temos um especialista que vai tirar todas as dúvidas. É isso aí, nosso WhatsApp já está aberto para você, então se a sua dúvida é X, Y, Z, seja o que for voltado para esse assunto, ele está aqui para responder a sua interação. Então o DDD é 12 98315 0249 ou aquela tecnologia muito top que é o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular aqui, ó, tá vendo? E aí você vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp. Então aproveita para mandar suas perguntas. Sabe aquelas coisas de mito, verdade? Será que se eu me machucar, eu posso fazer alguma coisa caseira com um pouco de barro misturado com não sei que folha? Qual seja a sua dúvida, nós estamos aqui para poder responder. Então você é muito bem-vindo no programa de hoje. Bora lá. Vamos agora aqui para a nossa sala da verdade. Sabe o que seria legal? Se cada programa a gente tivesse uma trilha com um tema, né? Imagina e outra, agora então se é por isso aqui, a gente podia safari. fazer aqui, ó. A gente podia ter umas árvores aqui, né, uns arbustos. Ô, Tiago Duarte, arruma aí para nós umas trilhas. Tiago Duarte é o nosso audioman aqui, né? Ele que é o responsável pelo áudio do programa. Poderia arrumar umas trilhas, ia ser divertidíssimo. Olha só, a gente recebe com muito carinho aqui no nosso programa Paulo Félix. Ele é líder master de desbravadores, atualmente é regional na área de desbravadores na cidade de Guararema, Jacareí e Santa Branca. Jacareí é aqui onde a Novo Tempo está. Daqui a pouco ele vai já explicar para você que é desbravador, tá? Se você ligou o programa agora, não sabe, já você vai descobrir. Então a gente recebe o Paulo, seja bem-vindo. Olá, Cris, olá, Suzy, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão apreciado pela família, de um modo geral. E estaremos aqui para poder compartilhar esses assuntos, aprender um pouquinho, tirar algumas dúvidas, né, para que algumas coisas sejam desmistificadas, como você mesmo disse. Né? Isso é bom. Então, tenho certeza que vai ser muito bom o nosso programa. Ah, que demais. Eu queria falar do uniforme, né? O Paulo, você viu que ele veio aqui caracterizado, né? Ele tá com uniforme, tem várias insígnias, o que nos mostra que ele é um bom líder, né? Conseguiu todos esses desafios aí. Eu acho que a gente pode começar perguntando do que é, né, esse movimento, por que você tem um lenço no pescoço, já falou uma linguagem de uma insígnia. Bottom, né? Que é acho um que bottom, que então, fala. Como que funciona essa questão? Porque parece que você segue uma ordem específica, ali eu vejo que tem várias questões. O que é o Ministério dos Desbravadores, hein, Paulo? Então vamos lá. O Clube de Desbravadores é uma organização que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O objetivo principal é trabalhar com meninos e meninas de 10 a 15 anos. E isso, Cris, Suza, independente da religião, da nacionalidade, da cor, do credo, a igreja o clube recebe esses meninos e meninas para ingressarem nesse projeto. Né? As 3 ênfases principais que nós damos no Clube dos Desbravadores é o crescimento físico, mental e espiritual. Então, o menino e a menina ali realmente ele aprende a amar a Deus, aprende a amar ao próximo e à pátria. Que legal. E além disso tudo, que esses valores são mais importantes até do que qualquer outra coisa, isso é muito legal mesmo. Eu até brinquei no começo do programa que eu sonhava em ser desbravadora, porque eu sempre achei a coisa mais incrível, as aventuras principalmente, mas não tinha um clube, eu morava no interior de Goiás, né? Então não tive essa experiência e acho que vou realizar esse sonho no meu filho. Se Deus quiser, ele há de gostar e vai ser uma aventura incrível. Então, além desses valores que são super importantes, Paulo, vocês também ensinam esse jeito de sobreviver, de certas atividades de aventura. Inclusive, esses bottoms, eles representam cada conquista de uma coisa que você aprendeu, né? Insígnia. Exatamente. Eu tenho aqui uma faixa, né, que são a faixa de especialidades. Então, o menino e a menina, quando entra no clube, ele tem os cadernos, né, das classes regulares e avançadas, onde ele desenvolve e, ao ele completar os requisitos daquele caderno específico para a sua idade, ao término, completado 100%, ele recebe ali as especialidades que foram solicitadas naquele caderno, né?
E essas especialidades, elas estão distribuídas aí em várias áreas, né, do conhecimento, na parte de saúde, na parte de sobrevivência na selva. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí quase 600 especialidades. Nossa, então, dá para ele escolher qual que ele quer. Tem para todo mundo, né, Paulo? Tem para todo mundo e e para lembrando, todos os porque gostos. se é algo tão organizado, que tem realmente essa questão da indumentária, né, ali as insígnias, mas lembrando que é um projeto gratuito, viu? É um projeto gratuito, sem custo algum, para desenvolver a comunidade. Não precisa ser adventista ou ter uma religião específica. Inclusive tem um site que é Procure um Clube, né, para você poder achar ali, e aí você pode achar um clube. Agora, linkando um pouquinho com o nosso tema, Paulo, eu pergunto, e esse espírito aventureiro seu veio? Conta pra gente, tipo, alguma aventura onde você teve um perrengue, assim, né, que teve que resolver com esse conhecimento mesmo. Por exemplo, né, vai para o pessoal para um acampamento, né, e a gente tem esse acampamento Nutella e tem um acampamento raiz, né, que é aquele justamente onde você tem que montar a própria barraca, ou teve uma ocasião que vocês tiveram que lidar com fogo, fazer o próprio alimento. Você passou algum perrengue onde esse conhecimento, essa skill serviu? Olha, realmente o Clube dos Bravadores é uma aventura, né? A gente se depara com várias situações, seja no acampamento Nutella, né? Só para os telespectadores entenderem, Nutella está se referindo àquele acampamento onde nós temos uma estrutura, né? A gente vai para um local fechado, onde toma banho quentinho, onde tem a barraca ali com a tia do lado, né? É tudo próximo. E o mais raiz é aquele que a gente realmente vai para o mato mesmo, para a selva, e ali a gente tem que desenvolver as atividades, né? Se virar, vamos dizer assim, com aquilo que a gente tem à disposição, que é a natureza. E aí? Como que eu me viro na natureza, onde que a gente tem os animais e a gente está num local que não é nosso, é dos bichos. É como a gente se adequa. Eu me lembro muito bem de uma ocasião que nós estávamos fazendo uma trilha à noite, que é um requisito de 20 quilômetros que um dos cartões pedem. E na trilha ali, se você desligasse a lanterna, você não enxergava o dedo na sua frente. E aí o que acontece? No momento em que eu precisei desligar a lanterna, na verdade eu não desliguei a lanterna, a pilha acabou. E eu tinha pilhas reservas, mas eu tinha pilhas reservas. Só que naquele meio tempo entre acabar a pilha e trocar, né, e colocar pilhas novas, quando eu acendi a pilha, na verdade isso aí foi um livramento, né? Quando eu coloquei a pilha e acendi a lanterna, Cris, Susan, na minha frente... Não era uma onça, por favor. Não, mas tinha uma teia de aranha. Uma teia de aranha gigante. Isso aqui está até no Face da 14ª Região. Quem quiser depois ver lá, está lá esse vídeo. Uma teia de aranha com uma aranha assim devia ter uns 15 a 20 centímetros, gigante, bem na frente da trilha, assim, ó. E é isso, Susan. Então, assim, se eu continuasse... Eu não vi na aranha a teia. Isso aqui, ó, na aranha desse tamanho. Não. E o detalhe, Cris, tem mais coisa aí. Foi muito rápido. Eu pus a pilha, foquei a lanterna, vi aquela teia de aranha gigante, me assustei e nos segundos seguintes passou um morcego voando. Morcego não dá. Não, e morcego, adivinha, Paulo, não dá. Morcego adivinha onde que ficou o morcego? Em cima de você? Não, ficou preso na teia de aranha. Meu pai. E isso ali em questão de segundos eu consegui filmar, raridade, né? Porque essas coisas a gente não consegue porque é rápido demais. Mas como eu estava com o celular ali sempre pronto, né, aposto, porque sempre acontece assim muito rápido, o morcego ficou preso na teia de aranha, e eu ali filmando ali, né, ali naquela situação, eu falei, nossa. E ele passou mais alguns segundos, o morcego se mexendo, e foi embora. Então, assim, foi um fato bem inusitado, bem bacana, bem extremo, assim, que eu nunca tinha presenciado. E é claro que o Paulo contando aqui, né, a gente, né, com a claridade toda, né, talvez não tenha a dimensão e a proporção do que é isso acontecer em fração de segundos ali no escuro, o inesperado sempre me assusta. Então, assim, morcego é uma coisa que não dá para lidar. Nessas férias eu tive essa convivência e assim, foi muito engraçada, né? Mas meu pai é muito habilidoso, meu pai é aquele cara do campo, ele pega mesmo o bicho na mão, aí ele pegou o morcego e vê, olha aqui, bem na cara, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver esse morcego. Então, assim, eu imagino que nessa hora a pressão ainda é maior. Você já chegou a viver, assim, alguma experiência com as crianças, assim, em que elas ficaram
Ou muito eufóricas com aquela aventura que aconteceu, ou talvez muito temerosas com o inesperado. Paulo, enquanto você responde, eu acho que só para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais do seu clube, das atividades, e quando você responde a pergunta da Su, a gente podia passar umas fotos para você conhecer um pouquinho dessa estrutura, mais gente com esse uniforme e uns sorrisos bonitos que tem essa turma. Pode rodar enquanto o Paulo responde para a gente. Olha, Suza, enquanto a gente está na natureza, trabalhando com as crianças ao ar livre, que realmente é o que mais proporciona aventura e emoção, porque você ir para a reunião do clube num lugar fechado, você tem ali as emoções, né? Mas social ali. Social, mas o que mais traz, o que mais agrega no sentido de conhecimento prático também é esse contato com a natureza. E uma das coisas que a gente sempre encontra, assim, não é raro de acontecer, são as cobras. Nossa, sim. Né? E é comum você estar lá, tio, tinha uma cobra aqui, tinha uma cobra, né? E aí você vai lá, você identifica a serpente, é claro, a gente não mata, né? Que fique claro. Fique bem claro aqui, a gente não mata, a gente está no ambiente deles, né? Então a gente consegue visualizar essa situação. É a aranha, é a cobra que aparece, né? É uma flor diferente que eles conseguem ver ali em meio à natureza. Nossa, que bonito, né? É o ninho do passarinho que está lá. Então, são várias as coisas que acontecem que a gente consegue só vivenciar estando lá. Paulo, você pegando hoje, a gente tem assim um mundo eletrônico que eles não podem fugir, isso não quer dizer que eles vão ser alienados, que não vão ter um contato, mas, por exemplo, outras aptidões, né? Por exemplo, a gente vê as crianças hoje um pouquinho longe das questões domésticas, mas, por exemplo, falando de sobrevivência, que é o nosso contexto hoje, as crianças, esses líderes, né? Dentro da idade prevista de cada um, vem desde os aventureiros, chegando os desbravadores, essas skills são trabalhadas, por exemplo, cozinhar, né? Essa questão de ter que se virar para buscar o alimento, de entender o que pode comer, o que é uma planta que não pode, como lidar justamente, olha, quando aparecer uma cobra faz o quê, né? Tipo, o líder, existe uma formação desses líderes para que ele possa ter aptidão para passar essas informações, né? Realmente, um dos objetivos do clube é tirar a criança desse convívio secularizado que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo na era da tecnologia, né, do celular. Você pega uma criança de 4, 5 anos, às vezes até menos, já com um celularzinho na mão, olhando desenho lá, inocente, mas, diga-se de passagem, isso daí já está formando o caráter dele. Ou seja, então ele vai crescer acostumando com aquele equipamento, então assim, e é muito interativo, né? Então aquilo ali prende a atenção. Então o Clube dos Bravadores, ele vem justamente para desconectar um pouco a criança desse mundo virtual, né, que na verdade é um mundo imaginário e não real, não é verdade? Então o Clube dos Bravadores traz um pouco para a realidade. Isso que você comentou, Cris, de pôr a mão na massa, de fazer, de ter a responsabilidade, de fazer a especialidade, cumprir os requisitos, cumprir o cartão, né, de ter que ir para o acampamento, de ter que preparar a sua mochila, de chegar no acampamento, não vai ter papai e mamãe ali, filhinho, o café da manhã tá na mesa, filhinho, a roupinha está lavada. Não, lá temos uma estrutura, pessoas responsáveis que cuidam das crianças, né, mas ele vai ter que acordar no horário correto, vai ter que dormir no horário correto. Tem disciplina. Tem ordem. disciplina, tem a hora da alimentação, ele vai ter que lavar os talheres dele, o copo, o prato, tudo bonitinho, tem hora para escovar os dentes, tem horário para tudo. E ali ele é disciplinado em coisas boas. Né? E vai aprendendo várias habilidades, né? Eu acho muito legal o dos nós, né? Eu acho super demais quando eu vejo uma criança que sabe fazer vários nós. E às vezes a gente mal sabe fazer o nó da rede, né? E eles sabem fazer nós, assim, que para fixar altos pesos. É muito legal mesmo. A gente continua falando um pouco mais sobre esse assunto no Entre Família, mas daqui a pouco a gente vai falar então sobre várias técnicas que você pode aprender aqui com o Paulo, de como sobreviver na selva. O Cris falou, né, sobre fazer um fogareiro aqui de latinha, entre outras coisas. E tem a Sara, né, que vai trazer uma reportagem com esse desafio que ela topou aí de aprender a fazer um fogo. Não perde não, Entre Família só está começando. Muito bem, estamos de volta. E aí, você topa sobreviver? Senão não tem como topar, Cris, eu tenho que fazer. Mas e aí, tem conhecimento para isso? Porque sobreviver não tem escolha, tem que topar, não é verdade? Você tem que se virar. E é legal você ter esse conhecimento. Agora que você, no bloco anterior, você conheceu um pouquinho sobre os desbravadores, fica o convite para você participar de um clube mais perto da sua casa.
Agora, a nossa dinâmica, para você que é desbravador ou não, né, para você ficar ligado quando precisar de algo, ou até mesmo você criar situações para viver isso com a sua família, com o seu filho. Olha, vamos fazer alguma coisa mais rústica, vamos tentar pegar essas dicas do Entre Família, quem sabe fazer esse fogareiro. Mas que fogareiro é esse, Cris? Como é que eu faço uma colher lá no meio do mato? Gente, é verdade aquele negócio do Tarzan, que o cipó funciona mesmo? Gente, eu quero saber disso. Coisas práticas para você aprender a sobreviver no meio de questões mais drásticas, aí, como uma selva. Bora lá? Bora aprender. Agora sim, bora aprender. Paulo, mais uma vez, obrigado por você tirar um tempinho. Acho que faz um tempo que a produção queria trazer você. Em outras ocasiões você indicou alguns outros colegas, mas hoje nós estamos tendo o privilégio de ter você aqui com a gente. Temos aqui 4 de muitas que você deve ter, né? Mas, por exemplo, começando aí a lá Tarzan, o que nós temos aí? Esse cipó que está aí, realmente funciona? Um Cris um pouquinho mais pesado, será que não vai puxar um cipó e fazer bater no peito? Mas, falando sério, serve como uma corda para uma hora precisar? O cipó tem sua utilidade? Olha, Cris, em meio à natureza, o cipó é um dos itens fantásticos que nós podemos encontrar e que tem muita utilidade, muita utilidade. Aqui nós temos um exemplo de um cipó que tem uma certa resistência, ele já está um pouquinho seco, poderia ser utilizado para fazer uma cobertura, ok? Poderia ser utilizado para fazer uma cobertura com uma lona em meio à natureza. Se você vai para o acampamento e esqueceu aquela cordinha para amarrar a barraca, observe ao seu lado. Com certeza você vai encontrar cipó. Então nós temos na natureza vários tipos de cipó de várias espessuras. Aqui eu tenho um mais grosso, mas você vai encontrar uns mais fininhos que são super resistentes e você consegue utilizar para muitas coisas, inclusive amarrar a barraca, né? Sua bolsa ali de repente ela quebrou o zíper, você está ali com a boca aberta, você pode amarrar um cipó em volta. Então, são N as utilidades do cipó, Cris. Muito legal, bacana, hein? Isso aqui, viu? Eu achei legal você saber que tem vários tipos, essa aí para cobertura, né? Então você consegue a sua criatividade com conhecimento adequado. Então, ó, o que o nosso professor hoje da tarde falou? Olha ao seu redor, dá uma olhadinha para ver como é que tá. Olha, gente, não é que tem um cipó? Bora lá, o que você está pensando? Onde é que você que não tem uma teleentrega aqui? Você quer que entregue para de macaco? Só não pode ser o leão, né? Que senão ele pode ser o leão. Eu posso ser entregue, eu posso ser o lanche. Mas falando sério, dá uma olhadinha, porque lá você vai ter que se virar, meu querido. É você, o teu olhar, mas com conhecimento você vai encontrar um cipózinho que pode te dar um jeito aí e te salvar em vários quesitos. Primeira dica, hein? Tarzan estava com razão. Segunda, e essa panelinha aqui, eu já levo ou parece que eu posso pegar aquele coco mesmo? Você vai dizer que isso aqui é aquele coco que pode virar uma panelinha? Olha só. Panela com coco verde. Vou pegar aqui para mostrar para os telespectadores. Vocês podem perceber que essa panelinha aqui, ela foi fabricada. Tem até um aramezinho aqui bonitinho, né? Com uma tampinha muito bacana. Ela pode ser utilizada como panela no acampamento, viu, Cris? Mas veja bem, essa daqui foi fabricada, né? Para ser levada ao acampamento. E se eu estiver lá na natureza e não tiver panela, Cris? E aí? E aí, eu não tenho uma panela de coco. O que eu faço? Você acredita que isso já aconteceu comigo? Já aconteceu? Já aconteceu. E aí, o que o Paulo fez? Alguns bons anos atrás, né, eu e um amigo meu, nós resolvemos fazer uma trilha e ali nós levamos os alimentos, só que nós esquecemos de levar a panela. Como é que eu preparo o alimento sem ter panela? E aí, Cris? O que se faz? Prepara onde? Fazer o arroz sem panela. Como é que nós fizemos? O que nós fizemos, telespectadores? O local que nós estávamos tinha muitas pedras. E ali, após uma análise minuciosa do local, nós encontramos algumas pedras, né, pequenas, como se fosse uma concha, né, com alguns buracos dentro. E ali nós fizemos a fogueira, Cris, esquentamos a água dentro daquela concha, né, desinfetamos, vamos dizer assim, matamos as bactérias que possivelmente poderiam ser encontradas ali e fizemos o nosso arroz na pedra. Você já experimentou fazer um arroz na pedra? Então, tente aí que você vai conseguir, hein? Porque além do coco, Cris, existem outras formas. Você pode fazer na pedra, não é verdade? Se você tiver folhas de bananeira por perto, você também pode fazer. Essa eu já vi, aquela que você enrola, assim, fica igual a pamonhazinha, né? Exatamente. E aí ela fica meio que cozinhando. Exatamente, ali, né? Só que aí você não coloca diretamente no fogo, porque senão vai queimar tudo. Isso aí você coloca na brasa. É claro que vai demorar um pouquinho mais,
a quantidade menor de arroz, mas você não vai ficar sem a sua porçãozinha, né? A porçãozinha vai estar garantida ali. Então eu faço um arroz na pedra, se eu der uma pescadinha eu posso fazer um peixinho No espeto. Ou no vaporzinho cozidinho ali. No vaporzinho na brasa da nossa fogueira, você pode assar o seu peixinho ali, né? E uma dica bem bacana para você que fala assim, nossa, mas como eu vou pescar? Você falou do peixe, Cris, como é que eu vou pescar num local? É muito importante, todo desbravador, você que está nos assistindo e você que tem interesse por essa área, ter o seu kit de sobrevivência, viu, Cris? Toda pessoa que gosta de acampar tem o seu kit pessoal de sobrevivência, né? O que é o kit pessoal de sobrevivência? São aqueles materiais que você vai utilizar caso você se perca. O que é necessário caso eu me perca, né? Então a gente fala, né? Então ali você tem um canivetezinho, né? Kit de sobrevivência, diga-se de passagem, são itens pequenos, fáceis de transportar, né? Eu tenho um canivetezinho, eu tenho ali... Você não tem esse kit aqui não, né, Paulo? Eu tinha na foto. Eu não sei se a foto? produção conseguiu, mas eu tinha esse kit na foto. Ele enviou umas fotos pra gente, mas não sei se chegou a tempo ao nosso switcher. Mas não está por aí. Mas tranquilo. Bom, mas aquele canivetezinho... Canivetezinho, uma pederneira. Essa pederneira, Suza, eu vou pedir para a Suza trazer aqui, é um dos itens que todo desbravador deveria ter no seu kit de sobrevivência. Como é que é o nome mesmo, Paulo? Pederneira. Pederneira. O que é uma pederneira? Esse objeto aqui, ó, que você encontra nas lojas de camping, tá? E para que serve esse objeto? Para fazer uma faísca, para iniciar um fogo, né? Então aqui ele é muito prático, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parte que é de ferro e outra parte aqui que é um material que solta faísca. Então quando eu faço isso aqui, ó, o atrito? Ó. O que eu demoraria para fazer na pedra, esse aqui no seu kit de sobrevivência vai facilitar muito sua vida. Então monte seu kit de sobrevivência, por exemplo, uma linha de anzol para você pescar, né? Um anzolzinho pequenininho ali para você pescar aquele peixinho. Ah, não tem uma linha, você pode utilizar uma linha da sua roupa mesmo, né? Ah, eu não tenho um anzol, como que eu consigo pegar um peixe? Olha ao seu redor, Cris. Tem plantas que são espinhosas. Você amarra a linha na ponta daquele espinho, coloca a minhoca ali, ou o insetozinho na ponta do espinho e joga lá. O peixe, o que vai acontecer? Ele vai bocanhar e quando ele bocanhar, você puxa. O espinho vai trazer ele ali. O espinho vai trazer ele. Então, usa a sua criatividade, né? Não é só no tablet que você vai Não é só no coco não, né, Cris? Não é só no coco não, né? Agora é o seguinte, se eu achar por lá, claro que às vezes na selva não tem, né? Mas levei um suco, né? E o suquinho tem aqui essa latinha. Eu consigo fazer um fogareiro? Como é que funciona isso aqui? Consegue. Esse outro objeto aqui é que a gente, Cris, a gente não presta muita atenção às vezes, né? A gente está tão acostumado com a vida da cidade que a gente descarta as coisas, tudo né? Prático. Tudo a gente descarta. Só que quando a gente está na natureza, tudo é útil. Até aquela tampinha de refrigerante que a gente não dá nenhuma importância, ela é útil também na natureza. Então, aqui nós temos uma latinha, supomos que você levou o seu suco para tomar naquela trilha, naquela caminhada, naquele acampamento selvagem, e você pensou, poxa, já tomei, vou levar... Desbravador não deixa lixo na natureza, né, Cris? Então eu não posso deixar isso lá. O que eu posso fazer com essa latinha? Eu tenho duas opções. Eu trago de volta para descartar no local correto, né? Ou eu utilizo ela mais um pouquinho, eu faço um fogareiro. Olha aí. Olha só, isso aqui é um fogareiro feito de latinha, né? A latinha foi cortada, a tampinha foi encaixada dentro da parte que foi cortada e foram feitos alguns furinhos aqui, ó. Para que esses furinhos? Que é justamente para entrar o oxigênio. Porque se eu não fizer furinho, o oxigênio não entra, não dá combustão, então o meu fogo nem acende. Então eu preciso fazer o furinho para entrar o ar, que vai dar combustão, junto com o meu líquido inflamável que eu vou colocar aqui dentro, né? Que pode ser o álcool, né? Geralmente a gente leva muito álcool, né? Ou o álcool em gel, 70%. Que você pode utilizar para cozinhar. Por isso que o kit vai ajudar para cortar a latinha, para poder, na hora de precisar, vai ser uma ferramenta útil para você se virar, por exemplo, fazer um fogareiro de uma latinha de refrigerante. E se você esquecer a panela, isso daqui pode salvar o seu almoço. Ah, mas é pequeno, mas uma porção dessa de arroz num local onde você não tem nada para comprar,
salva o seu dia. Aí, meu queridão, mas eu vou dizer uma coisa para você. E aí, depois para comer? Claro, olha, o cara que está na selva, está com fome, vai comer com a mão mesmo. Agora, se tiver um tempinho a mais, ele consegue fazer uma colher. Olha aqui na minha mão, gente. É aquela colher, né? Por isso mesmo você precisa ser o canivete, de todos esses quesitos. Está aqui uma colher, ó. Um pouquinho rústica, você vê, mas isso aqui, gente, na selva, isso aqui é luxo, hein? Isso aqui, para quem não tem uma colherzinha de alumínio, isso aqui é luxo. E essa colher foi feita à mão aqui, ó. Olha só. Exatamente. Ô, Cris, essa colher tá muito cidade, viu, Cris? Tá, até que tá cidade. Muito cidade, muito bem feita. Eu só queria falar o seguinte, quando a gente está em meio à natureza, Cris, a gente tem o tempo do mundo. Sim. Né? Porque demora a passar o tempo. Né? Porque realmente a gente está desligado da cidade, desligado das preocupações, né? Muitas vezes dos problemas. Né? Então vai aí uma dica para você. Se você quer relaxar a sua mente, se você quer estar mais em contato com Deus, com a natureza, quer desaparecer no popular, né, como dizem por aí, faça uma trilha, faça um acampamento, procure pessoas especializadas, pessoas que conheçam o local, né, que com certeza vai ser uma experiência muito bacana para você. Voltando a falar da nossa colherzinha, Cris, essa colherzinha aqui foi feita à mão, pelo que eu estou vendo, e você pode e os acampantes podem fazer isso. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer tanta coisa, Cris, no acampamento. Eu me lembro que nós tivemos um acampamento e nós fizemos canudinho de bambu. Lá tinha uma toiceira de bambu, né? E eu queria mostrar para os telespectadores que aqui no meu lenço nós temos um canudinho, né? E nesse acampamento nós fizemos esse canudinho aqui com bambu, Cris. Olha, legal. Né? Então pegamos o bambu ali da espessura mais ou menos, cortamos direitinho, e nós fizemos para todos do clube, e aquilo ali foi como uma recordação. E aí os desbravadores podem utilizar esse canudinho, não com uniforme oficial de gala, mas eles podem utilizar com uniforme de atividades. Então fica uma recordação. Então você pode fazer várias coisas, uma colherzinha, e eu digo para você, Cris, você pode fazer uma colherzinha de bambu também. Se tiver uma toiceira de bambu, essa aqui é de madeira. Você pode cortar o bambu, formar lá o formatozinho da colherzinha com o seu canivete, que faz parte do seu kit de sobrevivência. O bambu é até mais fácil de cortar. É até mais fácil. E você faz uma colherzinha lá, porque nessa hora, Cris, se a fome apertar... Eu quero que seja uma colher o mais rápido possível. O mais rápido possível, é isso daí. Fica a dica para você de casa. Legal, hein? Agora vamos fazer o seguinte, hein? Vamos fazer o seguinte. Você está com fome de conhecimento. Vamos mexer na colher agora, que está chegando uma matéria muito bacana da Sara. A Sara, essa menina selvagem, ela quase que uma Indiana Jones. Ela tinha aquele outro crocodilo Dandy, né? Que vivia no meio da natureza. Nós temos a Sara Crocodilo Dandy, que ela foi agora em busca de aprender a fazer fogo. Será que Sara, conta pra gente como é que é essa tua destreza, essa menina da selva que vai nos trazer essa matéria agora. Sarinha, conta pra gente. Imagine comigo, você está fazendo uma trilha ou caminhada e acaba se perdendo. Está anoitecendo e não tem outra opção a não ser passar a noite ali. Deixa eu te perguntar, você saberia ao menos acender uma fogueira? Se ainda não sabe, fique tranquilo, porque agora você vai aprender com os desbravadores, uma galera do Lenço Amarelo. Já ouviu falar? Crianças e adolescentes de 10 a 15 anos que desenvolvem as 3 áreas da vida, a mental e espiritual e a física, é claro, com atividades diversas e muito divertidas, como caminhada, o exemplo aqui ó, do meu tênis, acampamentos. E para eles conseguirem fazer tudo isso, eles têm que saber com maestria como manusear e acender uma fogueira. Lucas Rocha, um dos líderes de desbravadores de Maragogi, te ensina agora não somente como acender, mas também os melhores locais e objetos indispensáveis que sempre devem estar na sua mochila junto com a garrafinha de água. Bom, quando você está perdido, você pensa em sobreviver. E aí o objetivo principal é você poupar sua energia. Então você não vai precisar fazer uma fogueira muito bonita, uma fogueira muito elaborada. Estética nesse momento é o mínimo. Então você vai pensar em uma fogueira que te dê o máximo de energia possível para te dar calor e luz e proteção para afastar animais que possam existir na região. Então, nesse momento, assim, dependendo do tipo de material que você tenha, existe fogo refletor, que ele gera calor,
luminosidade e ainda tem uma parede de proteção contra o vento, dependendo do ambiente que você esteja. Grave esse nome, hein? Fogo refletor. Assim que chegar em um local seguro, procure pedras para montar a barreira contra o vento e também toras de madeira. As mais secas que conseguirem, porque se estiverem verdes, a chance de pegar combustão é pequena. Caso você esteja preparado, normalmente quem já vai para uma trilha com mochila, vai com todo um aparato. Normalmente eles já levam um kit para acender sua fogueira. Normalmente eles levam algodão já molhado no diesel, uma bederneira ou então até mesmo fósforo, isqueiro. Então normalmente o pessoal já vai preparado. Mas você é uma marinha de primeira viagem, foi para fazer uma trilha, não levou nada, só seu cantil com água e pronto. E se perdeu. Então aí você tem que achar elementos secos, se tiver. Pedra, uma pedra que gere mais faísca, ou madeira mesmo, eu vou te mostrar como fazer isso com a madeira, o arco, para poder gerar atrito madeira com madeira e esquentar e termina acendendo uma limalha de fogo e através dali você consegue gerar uma combustão inicial. A combustão é a parte mais difícil. Nesta ocasião, por exemplo, estava chovendo o dia inteiro, tudo estava úmido e não foi nada fácil. Precisou de um bíceps bem forte e muita persistência, porque foram longos minutos de tentativa até conseguir a primeira chama. Mas, além da combustão inicial, tem outra parte muito desafiadora, que é manter a chama acesa. O fogo está aceso, vou procurar mais madeira reserva para poder continuar alimentando, porque senão vai chegar uma hora que o fogo vai apagar e você não vai poder sair muito longe por conta que vai estar escuro. Então você tem que ter uma reserva de madeira guardada logo de antemão, que aí aos poucos você vai alimentando o fogo e ele vai se mantendo aceso até o longo da noite, que vai ser os momentos mais cruciais da sua sobrevivência. Antes de ir embora, lembre-se de apagar qualquer indício de fogo que ainda estiver no local. Se você deixar qualquer brasa acesa, o vento vai poder espalhar e essa brasa vai terminar incendiando a mata, dependendo do estado que ela esteja. Então você tem que ou jogar areia, a areia local mesmo é o ponto legal, o ponto principal. Você pode jogar areia em cima. Jogou areia, ainda vai estar quente. Isso não garante que a brasa se apague. O que é que você faz? Você pode jogar água por cima. Fez isso, viu que está sem nenhuma brasa viva, pronto, está seguro. E além de salvar quem está perdido na selva, a fogueira também tem inúmeras outras utilidades. E uma delas é essa, estamos aqui juntos, em confraternização, cantando, entre amigos, entre irmãos. E você aí de casa, aprendeu como acender uma fogueira? E sempre tem que lembrar, né, gente? As coisas podem não sair do jeito que a gente planeja, pode ser mais difícil, mas o importante é manter a animação. Sara, aprendi, tá anotadinho, obrigada pelo material, ficou super divertido. Muito legal também, essa pessoa que eu esqueci o nome, esse rapaz que você entrevistou, deu dicas maravilhosas. Tá aí, né, Cris? Agora a gente já sabe aqui no Entre Família, porque Entre Família, além de tudo, gente, é utilidade pública. Agora a gente já sabe como fazer um fogo, algumas técnicas ali, né? Principalmente essa coisa de fazer uma muralhazinha da pedra. Não tinha essa informação gravadinha na cabeça. E qual foi a outra coisa que ele disse ali? Para trazer todas as reservas, né? Da madeira. A madeira vai ser consumida e depois você tem que estar as catas ao meio da noite, você vai perder o fogo novamente. Então, se você vai fazer para dormir longe dos animais, você tem que ter uma reservinha para ir colocar. Só não sei, né? Sara, se dá para manter a animação toda se eu estiver sozinha, né? Uma das coisas que eu achei, tanto ali na nossa dinâmica quanto aqui, é que esses jovens aprendem. Primeiro, quem é desbravador, falando ali, né? Quem é desbravador não deixa lixo, traz. Agora, o que a Sara colocou, depois que você termina a fogueira, você tem que ter a consciência de não deixar nenhuma brasa viva. Então, um exemplo, e toda essa questão de desbravador, ou a pessoa que tem um contato com a natureza, né? A gente fala muito, respeitando a sua religião, biblicamente, que nós somos mordomos, né? Saber cuidar do que Deus preparou para a gente. Perguntar até para o Paulo, essa questão de mordomia, cuidar, saber que ali é o ambiente do animal, a questão de preservar, eu acho que essas questões, essas skills são colocadas no coração de um adolescente que fica pro resto da vida e com certeza ele vai querer acampar com o filho porque isso fica no coração marcado, né, Paulo? Justamente, Cris. O Clube dos Bravadores, ele ensina para o menino e para a menina de 10 a 15 anos que a natureza ela não deve ser mexida, ela deve ser apreciada, né?
Da natureza a gente não retira nada, apenas fotos. Não retira e não leva, a gente só leva recordações. Então, lembrando, como eu já falei aqui no início, nós estamos num ambiente que não é nosso. Então, não é justo você degradar aquele ambiente que não é seu. Sim. Aquele ecossistema que está ali intacto, né, se sobrevivendo, né, autossuficiente. Então, o Clube dos Desbravadores ensina isso, né, a preservar a natureza, amar os animais e a não destruí-la. Nossa, é muito triste quando a gente vai em umas cachoeiras muito bonitas, por sinal, e lá você vê todo o lixo que a pessoa foi, fez festa e tudo, e deixou tudo para trás ali. Então, assim, além de toda essa degradação com o próprio meio ambiente, né, ainda acaba esse belo, esse bonito também vai se destruindo. E num terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é que acaba machucando outras pessoas que por ali passar, né? Eu já fiz uma trilha e fui gravemente ferida no calcanhar por conta de um vidro, de uma garrafa quebrada ali de bebida que alguém deixou. E, nossa, aquilo foi osso, viu? Tive que ser carregada, a gente estava longe. Vidro é uma coisa que E- complicada. E na trilha, te pergunto, quem estava com você para te socorrer nesse momento? Quais foram os primeiros socorros que aconteceram nesse momento? Legal, um case para contar pra gente aí, como é que foi? Não, eu ri porque a Tati falou, como que você sobreviveu? A Tati está dirigindo a gente hoje, falou aqui no meu ouvido. Ainda bem que a gente estava próximo do ponto de parada, que era um restaurante, né? Mas daí a gente estava em 2 casais, então meu marido me levou um pedaço do trajeto e daí o nosso amigo me pegou o outro pedaço do trajeto. Eu estava de tênis e eu pisei e o caco de vidro atingiu o tênis com o calcanhar e tudo para dentro, entendeu? Na hora eu achei que era uma raiz de uma árvore e daí quando eu olhei eu vi que era o caco de vidro. Quando eu fiz assim, gente, que eu coloquei para dentro do tênis para ver, tipo, sabe quando você machuca, você vai logo no Ensopado de negócio? sangue. Gente, saiu ensopado. Isso aqui pingava. Foi um negócio Levou muito... pontos? Muitos pontos. E aí a gente foi para uma cidadezinha pequenininha, onde a gente estava. Era um domingo, mas né, a gente foi atendido. Doeu muito a anestesia. Foi um processo muito difícil. Até hoje, nesse lugar, ele ainda é debilitado, sensível. E tudo isso porque uma pessoa irresponsável deixou uma garrafa para trás, né? Cortada ainda. Quanto a consciência nessa tua história é importante, porque não precisava aquela garrafa estar ali, e a outra saber, né, os primeiros socorros e tudo mais. Já a gente vai ter uma dinâmica aqui, porque você tem que aprender a lidar com esses bichos peçonhentos ali e tal. E aí, foi mordido por uma aranha, uma cobra, o que eu faço, gente? Para onde que eu ligo? Qual é a minha primeira atitude? Você tem que ter esse conhecimento. Gente, isso olha, é fundamental. Então a gente vai para um breve intervalo, tem a sua participação também, e hoje é o dia da sobrevivência, juntinho com você no Entre Família. A gente vai para o intervalo e volta já. Entre Família está de volta. Muito bom falar sobre esses assuntos, até recordar de alguns perrengues, né, que fazem parte da vida. A gente vai aprendendo com eles. E por falar em aprender, Paulo, vamos aqui para uma coisa importante, né? Comer é vida, né? Ainda mais quando você está assim, na selva, precisando de energia. Como que eu posso conseguir alimentos? Você já deu algumas técnicas que eu achei super legal aqui quando você estava na Dinâmica com o Cris sobre a pescaria. Nunca imaginei que um espinho de uma planta fosse tão útil, né? Como, por exemplo, pescar um peixe. Mas para as plantas, como que eu posso identificar o que é comestível, o que não é? Porque vai que, né, a gente come alguma coisa venenosa, fica pior. Esse é um assunto muito importante porque a nossa vida está em jogo. Então, se nós estamos num ambiente onde nós estamos necessitando do alimento, é de extrema importância nós sabermos o que vamos colocar ali na nossa boca, literalmente falando, né? Uhum. Porque dependendo do que a gente colocar, em vez da gente se beneficiar, a gente vai estar se prejudicando. Uhum. Então, existe uma regrinha bem clara para o pessoal que acampa. Se o alimento for leitoso, for espinhoso e for amargo, se tiver essas 3 qualidades. Leitoso, espinhoso e amargo. Não coma. Mas aí para eu saber que é amargo, eu coloco só um pouquinhozinho assim, tipo... A primeira coisa é a identificação visual. Você vai ver aquela frutinha lá linda, maravilhosa. Poxa, mas ela tem espinho. Não vou comer. tá. Não, ela não tem espinho. Tá bonito, então vamos por eliminação. Aí você vai pegar e vai partir na mão. Solta leite? Eu não preciso colocar na boca. Certo. Soltou leite? Né? A gente tem um exemplo bem clássico, que inclusive é o contrário. A gente pode comer o mamão. Né? O
mamão ela é leitoso, enquanto leitoso, verde, mas eu mas não tem posso comer, não tem espinho. Não é amargo? E não é amargo, né, enquanto maduro. Então, você tem que ir por eliminação e não necessariamente colocar na boca, ou seja, não deve se colocar na boca. Né? Você Tá. vai fazer aquele teste visual mesmo. Então, Como é que eu fez sei o se ele é teste amargo? Ô, Paulo, esse aí não tem... Então, aí, vamos lá, ele não é leitoso, ele não é espinhoso, o amargo, como eu sei, você vai encostar bem pouquinho, só a pontinha da língua, Aham. só para você sentir, né? Sentiu que é amargo, cospe, joga fora. Aquilo ali não vai comprometer a sua saúde. Uma outra coisa importante... A jurubeba, deixa eu encontrar a jurubeba amarga. A jurubeba Basta. leão do norte, né? Agora, eu A tenho jurubeba é utilizada para muita coisa, eu né? tenho uma notícia doce, Paulo. Eu tenho uma É. notícia doce para você. Conseguimos as fotos. Ah, Na tá. tela, então. Bora lá na tela, então. Coloca na tela e você vai comentando, Paulo, sobre Tá as bom. fotos que você colocou, para a gente entender um pouquinho agora com exemplos práticos aí registrados. Na tela. Olha aí. Ingá, O ingá, muito ingá. gostosinho. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro aqui do conceito, né? Isso. Quando a gente tá perdido aqui, vamos dizer assim, precisamos da natureza para nos alimentar e a gente não tem o conhecimento, assim, da cidade, vamos assim, não tem aquilo que a gente tem na cidade, lá na natureza, a gente tem só apenas a natureza. Quais são as regras que eu preciso ter em mente? Essa que eu falei, né? A questão dessas 3 regrinhas, né? Espinhoso, amargo e leitoso, tá bom? Não necessariamente os 3, né? Tem um dos 3, eu já... Você já pode descartar. Exatamente. É melhor bom. prevenir do que remediar, Certo. tá bom? Uma outra coisa que nós podemos fazer também, antes de começar falando ali das fotos, é observar os pássaros. Essa é uma dica boa. Uhum. Então, assim, os pássaros, eles não comem nada venenoso, tá bom? Então, se você vê o pássaro bicando lá uma frutinha lá, comendo, fala, opa, Essa eu essa posso. aí é a fruta. Os macacos também, né? Exatamente, porque dificilmente um pássaro, uma ave, um animal vai comer uma fruta venenosa. Ainda mais aqui no nosso contexto, aqui no país Brasil. tropical, Serra do Mar, que é onde geralmente as pessoas mais fazem trilhas, mais se perdem, etc. e tal. Uhum. Então, esses 3 conceitos, principalmente. Então, observe os pássaros. Vá para onde vamos estão ver as as fotos araras. lá. Vamos ver as A primeira fotos lá. foi ali, foi o Vá ingá, atrás das né? araras. Primeira foi o ingá, aí que você já conhece, quem já não comeu, né? E agora vamos seguindo, vamos lá. Tá chegando por aqui, a gente fez até um improviso para poder ter acesso a esses registros. O interessante, Esse eu não conheço. interessante, Cris, que assim, só mais um outro conceito básico, acho importante falar. Pode deixar a foto na tela. Frutas silvestres, o conceito qual que é? É aquela fruta que nasceu sem interferência do ser humano. Ou seja, a natureza que plantou ali. Não foi alguém que plantou. Plantas silvestres comestíveis. Silvestre é algo que nasceu naturalmente, espontaneamente, Uhum. sem a influência do ser humano. Né? No caso de algumas frutas que nós vamos ver na tela, teve a influência dos pássaros. Eles trouxeram sementes. Exatamente. Então, agora a gente fala das fotos, Cris. Então, ali Pode foi o colocar. moranguinho, né? Que apareceu. Exatamente. Esse moranguinho ele é muito apreciado, né? Tem um gosto adocicado e é muito bacana. Quando você vai fazer trilha, você costuma encontrar isso fácil nas trilhas. Nós vimos lá o ingá, né? Que é uma fruta, a árvore, o ingazeiro, ele solta uma bage, né? Está lá na foto lá, e dentro dessa bage tem uns gominhos, né? Com um caroço enorme, mas que são revestidos por uma pelezinha branca. A gente come a pelezinha. Quando maduros, são Carne super grossa. doces. É. Exatamente. Muito bem. Não sei se tem mais fotos aí, mas a gente quer falar também sobre os abrigos, né, Paulo? Porque... Então, deixa eu falar, não sei como é que tá o tempo aqui, viu? Mas, ó, nós temos o ingazeiro, nós temos o moranguinho, nós temos o palmito. É claro que nós estamos falando aqui de um contexto de eu estou perdido, eu preciso sobreviver. É claro que desbravador não vai para a mata para cortar palmito, que isso foi bem claro. Uhum. Tá bom? Mas numa situação de risco, onde sua vida está em perigo, se eu encontrar um palmiteiro, né, que é um coqueiro, que é um palmiteiro, eu posso sim cortar para minha sobrevivência. Tá. Ok? Então eu tenho o palmito, que é muito fácil de encontrar na Serra do Mar. Né? Eu tenho o peixe, que eu posso pescar, tá certo? Mas essa dica da regrinha do espinhoso, leitoso e amargo foi demais. Então, essa daí já é a nossa premissa básica, né? Para Legal. encarar alguma planta. Vamos falar sobre os abrigos? Eu acho que a gente tem foto de um que também você improvisou.
A gente está falando aqui, é claro, né, numa situação emergencial, porque, como o Paulo já comentou, a gente tem que sempre estar preparado, já que a gente vai se aventurar na natureza. Mas deu um ruim, vamos imaginar assim, e eu não tenho barraca, não tenho nada ali. Como que eu posso improvisar? Folhas? Nesse caso, existem 2 tipos de abrigo. Aquele que você se prepara, né, que você leva uma lona plástica, né, leva seu barbante, sua cordinha, e você consegue montar um abrigo ali com equipamentos que você já tinha em mãos. Né? E temos o abrigo natural, que é aquele que você mencionou agora, que é assim, pô, tô perdido, não tenho nada. Então, qual que é o conceito de abrigo? É um local, né, provisório, né, que vai ser utilizado para você se proteger. Se proteger do quê? Mosquito. Se proteger do vento, se proteger da chuva, se proteger de animais, né, de portes maiores. E aí entra a questão que nosso amigo falou do fogo. Junto com o abrigo tem que ter um fogo, né? Então, várias coisas andam juntas. Então, eu posso fazer um abrigo natural. Né? E quais são as folhas? Primeira coisa, vamos pensar na estrutura do nosso abrigo. Como que eu faço um abrigo? Nós falamos do cipó, né, Cris? Olha só, o cipó está aí para me ajudar na construção do abrigo. Né? Eu posso pegar galhos de árvores, né? E podem ser secos, e eu faço um tripé. Um tripé, o que é um tripé? São três galhos de árvores, né? Amarrados. Né? Vamos dizer assim, um tripé. E aqui na ponta dele eu faço 2, um para cá, outro para cá, e em cima eu coloco uma madeirinha, né? Como se fosse uma barraca. E as laterais, lembrando, é claro, né, gente, não precisa ser uma barraca grande, né? A gente está ali, é um abrigo, é provisório, é situação de emergência, né? Então, e ali eu posso utilizar folhas grandes, se tiver folhas de bananeiras eu utilizo, se tiver aquelas folhas maiores eu utilizo. Lembrando que a primeira camada eu vou cobrir com gravetos, como se fosse o telhado, como se fossem as ripas da casa. Para ele não ceder. Exatamente. E ali eu vou cobrindo com folhas. Né, Paulo, vale dormir em cima da árvore? Olha, não recomendo, tá? Porque pode cair. Porque primeiro pode cair, você subir em cima de uma árvore, só se aparecer um animal, né? Aqui, o nosso contexto aqui, nós temos a onça parda, nós temos a onça pintada também aqui na Serra do Mar, aqui na Grande São Paulo. Nós temos incidência desses animais, né? Nós temos as queixadas da vida aí, que são os porcos, que quando passam, se você estiver na frente, eles te levam junto. Senhor. Então, nessa situação, eu recomendo, se bem que para onça pintada não adianta subir em árvore. Por isso que eu falo, gente, né? quando eu falo da onça, vocês entendem por quê? Tem aquele ditado, se ficar, a onça pega se correr. Então, é isso aí. Mas aí, Suza, o fogo ajudaria a espantar esses bichos. O fogo. Vale para onça também. Exatamente. Se você tiver uma fogueira ali, você conseguir fazer uma pequena tocha, esse animal, e com certeza ele vai pensar 2 vezes antes de vir. Gente, eu viro uma labareda de fogo. Não adianta correr, não adianta subir em árvore, tá? Paulo, me acompanha aqui, por favor. Vamos aqui para a TV. Já que a gente está nesse clima tenso de animais e tudo mais, vamos entender agora. Fui picado por um animal peçonhento, e aí o que fazer? Primeiro, gente, é uma oração sempre, porque, olha, não é fácil. Vamos lá, então, na nossa telinha aqui, Paula, a primeira situação, vou pedir para você chegar um pouquinho mais para frente. Aí, tá bom. Vamos colocar aqui pronto aqui. Identificação. Primeira coisa é essa identificação, e aí tem que ter uma aulinha básica do que é o quê, por exemplo, que tipo de cobra foi. Olha só, para todo trilheiro, para todo desbravador, para toda pessoa que é amante da natureza, eu falo isso para mim mesmo, um dos maiores cuidados que nós devemos ter, as maiores precauções, é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora, animais peçonhentos. Porque nós estaremos no ambiente deles. E a qualquer passo, a qualquer mexida com a mão que eu vou fazer, seja para pegar uma pedra, para procurar lenha, para sentar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque esses bichos estão aí. Que é a casa deles, eles podem estar lá. Vamos aqui então, Paulo. Ó, bati o olho, todo mundo sabe identificar o que é cada bicho. A gente não sabe as espécies da cobra. Mas não vi, porque tem folhagem, alguma coisa assim. O que eu tenho que observar? O tipo da picada que foi, como foi, se saiu ou não sangue, se tem alguma forma de a gente saber que bicho foi? Porque imagina que eu coloquei a mão, ou até mesmo o pé. O bicho se mexeu e foi embora. Olha só, aqui no nosso contexto, que é Serra do Mar,
Grande São Paulo, onde as pessoas, e aí nesse Brasilzão afora, que a gente vive num país tropical, a gente tem muita jararaca, né? Sei. E outras cobras mais. Tanto é que a jararaca é uma das cobras que mais tem incidência de picada no Brasil e das que mais matam. Né? Impressionante. Ela se confunde muito, a sua cor amarronzada se confunde muito com as folhas secas. E ela é muito assim. Ela fica embaixo. Exatamente. Então, assim, antes da gente falar da identificação, se você vai acampar, né, cuidado onde vai colocar a mão e use sempre botas. Não ande descalço em hipótese alguma. Tá certo? Senhor. Botas para proteger as pernas, tá bom? Pense 2 vezes antes de pegar. Eu sempre falo pro pessoal, olha, você vai pegar uma madeira, dá um chutezinho com a perna. Com a bota ali. Dá um chutezinho, porque se ela estiver embaixo, e as pessoas, Suza, se enganam, falam assim, poxa, a cobra ela é grande. Não, tem cobra pequenininha. E as pequenininhas, o veneno é mais forte do que as grandes. Sim. Então, assim, uma madeirinha inocente que está ali, você vai com a mão, pode ter uma cobra que te pique. Não, já falou em madeira, já penso logo no escorpião, que é lá que ele mora, né? Exatamente. Então, só para terminar essa questão da cobra, então, assim, as cobras venenosas, assim, não é regra geral, tá? Não é regra geral, mas é um indicativo, né? A cobra venenosa, geralmente, a cauda dela, ela se afina rapidamente. Então, você olha para a cauda dela, ela é grossa, do nada ela afina. Venenosa. A cabeça dela tem um formato triangular, tá? Isso não é regra, são só indícios, tá bom? Existem outras formas de você identificar, mas para você identificar ali de bate-pronto. Uma outra coisa, a cabeça triangular. Outra coisa, observe o local da picada. Geralmente as cobras venenosas, elas têm os 2 dentes da frente, são os caninos, são os maiores, Fica né? a marquinha. Então você vai ver na sua picadinha lá, mordida, que vai ter 2 pontinhos mais fundos e maiores comparados com os demais. Pode ter certeza que é uma cobra venenosa. E sai um pouquinho de sangue. E sai um pouquinho de sangue. Então, assim, foi picado, né? Você não conseguiu identificar a cobra, ela fugiu, mas você olhou para isso, já pode procurar ajuda médica. E assim, e mesmo que você fique na dúvida se é ou se não é, procure ajuda médica. Eu acho que até a nossa próxima cartela aqui, Paulo, fala sobre isso, né? O tempo de resposta. A gente tem que ter uma noção mais ou menos onde a gente está para saber onde tem um hospital próximo, alguma coisa assim? Olha só, depende de onde você vai estar. Esses acidentes, geralmente, eles acontecem em meio à natureza. Existem casos que você encontra, assim, no meio urbano, esses animais. Então, aí é fácil de você procurar um socorro, né? Às vezes você está no quintal da sua casa, que tem grama, às vezes dá fundo para a represa, e esses animais aparecem. Então, ali é mais fácil você procurar o socorro ligando para o bombeiros, né? 193, né? Lembrando que a partir da picada do inseto, do animal peçonhento ali, nesse caso a cobra, começa-se a contar o tempo da sua vida, né? A cobra ali, geralmente um prazo de 6 horas, no máximo 24 horas para você entrar em óbito, para você procurar socorro. Então, assim, você vai ligar para o bombeiro, estamos ocupados, meia hora. Poxa, meia hora eu não vou esperar. Meu pai está aqui, meu vizinho está aqui, eu pego o carro e eu vou. Tá Aqui bom? tem na nossa cartela o número que a gente vai colocar e para você ir de casa fixar bem, que é esse 193, né? Ligue para 193 e queira, né, que tenha ali um sinal para poder ligar, porque é para emergência, é para o bombeiro. Então, é a melhor forma. Esse cuidado, a gente saber onde que a gente está, né, a localização, é muito importante. Eu espero estar falando para você que não se aventure a sair sozinho sem deixar pelo menos alguém sabendo do seu paradeiro. Então, eu já tive que socorrer o meu marido que caiu no meio do nada lá à noite. Mais sorte que o amigo dele sabia a localização, inclusive para, primeiro, eu achar ele e, segundo, informar para a equipe de socorro. Então, é muito importante a gente saber onde a gente está, para que a gente possa pedir ajuda e falar onde a gente está. Suza, e se onde nós estivermos não tivesse sinal? E aí? Eu estou lá no meio da Serra do Mar, numa cachoeira, que lá não pega sinal de celular, que a trilha é mais de 3 horas para chegar na... E aí, como é que eu faço? Nessa situação, e aí vale para as outras situações de emergência, a primeira coisa é manter a calma, né? Porque se você ficar afobado, a sua pressão sanguínea arterial, ela aumenta. Então, as chances desse veneno chegar e circular pelo seu corpo, ela é muito maior. Então, por mais que seja difícil, mantenha a calma, né? Uma outra coisa importante,
nunca faça esse tipo de evento sozinho. Tá? Sempre vá com grupo. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com um dos membros ali do grupo, existem mais pessoas para te ajudar. Nunca vá sozinho. E eu também não recomendo ir de duplas, porque é muito pouco. Então, no mínimo 4 pessoas. Porque ali dá para socorrer o outro e dá para revezar em caso. Então, estou lá no meio da Serra do Mar, fui picado por uma cobra, já identifiquei que é venenosa, né? Já identifiquei pela venenosa, talvez ali pela evidência da picada, tá? Ou talvez eu consegui ver a cobra mesmo, consegui tirar uma foto, tá certo? Não vamos matar a cobra, tá, gente? Tá bom? Consegui identificar e como que eu peço socorro? Não tem como pedir socorro. Esse caso é o transporte. Aí você vai começar a contar o tempo. Olha para o relógio, que horas que aconteceu. Então ali você vai ter se foi jararaca, de 6 a 24 horas no máximo estourando para você procurar ajuda médica. Lembrando que quando o local da picada, o que você vai fazer? Se você tiver sabão, você vai lavar com água e sabão, porque ali tem muitas bactérias que vêm da saliva da cobra. Você simplesmente faz isso, lava com água e sabão. E outra coisa, quem foi picado não adianta sair correndo, tá bom? A não ser que ele esteja sozinho e que não tem outra situação, não tem como. Mas se ele tiver com um grupo de pessoas, essas pessoas precisam carregar essa pessoa. Precisa fazer ali uma forma de carregar ela. Por quê? Porque quanto mais ela faz esforço, mais se agrava o quadro clínico dela. Se ela tiver energia, Suza, desculpa interromper, se ela tiver algum tipo de alergia, piorou ainda. Essa dica dele é muito importante. Hoje eu estou parecendo a tia das histórias, mas isso já aconteceu e aconteceu com a minha irmã. A sorte é que na época ela era menor, né? A gente era criança e foi uma jararaca. Meu pai rapidamente identificou, porque daí ele estava com um facão, conseguiu visualizar ali debaixo das folhas e ela foi carregada, o que ajudou muito a não circular esse sangue. Então meu pai revezou, era uma serra. A gente teve que subir todo o morro, que a gente ia para a cachoeira. Meu pai levou boa parte do caminho. Quando ele não suportou mais, minha tia pegou o resto e levou. E foi entrar no carro e correr para a cidade. Então, a gente fez essas anotações, né, do tempo para saber. Agora, a gente fez algumas coisas erradas, como, por exemplo, eu lembro bem da minha mãe ligar uma vela e colocar o fogo perto, porque, né, ouvimos histórias de que puxava o veneno. Então, a gente já teve claramente explicado pelo Paulo que nessa hora é lavar com água e sabão, e não tem mais nada que você possa fazer, nem torniquete e nem qualquer outra experiência, né? Já ouvi falar sobre xixi, né, etc. Então, realmente, tentar identificar, porque isso é importante, e correr o mais rápido possível para o hospital, porque todo o tempo é contado, né, para que realmente haja esse resgate. Lembrando que esse dia foi um dia de sábado, na cidade do interior, a gente ainda teve que buscar o médico na cidade dele. Foi uma aventura bem assombrosa, mas deu tudo certo no final. Minha irmã que sofreu de muita dor naquela noite, porque dói muito, né? Depois, mas deu tudo certo. E cá estamos, né? Ela segue firme e forte aí. Tem mais cartela aqui, diretora, ou a gente já encerrou essa dinâmica? Encerramos a nossa dinâmica, o tempinho está um pouco estourado, mas a gente vai para o intervalo e na volta dá tempo ainda de você mandar a sua interação e a gente lê aqui, tá? 1298315-0249. Conta a sua experiência também, de repente você teve uma experiência aí de aventura, conta pra gente. Mas se você tiver alguma dúvida que ainda não foi esclarecida, dá tempo de mandar e na volta o Paulo responde aqui, tá bom? Não saia daí não, Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta à tarde de aprendizado, né? Você lidando aí com essas situações complicadas, mas estar preparado é a melhor coisa. O conhecimento liberta, seja para o seu filho, para o seu neto, para você. E outra, se coloque nessas questões experimentais para você lidar com essas situações com maior facilidade. Agora, Cris, que mundo é esse, né? Pecado não é fácil. Eu estou aprendendo agora aí com a Novo Tempo, com a Bíblia, sobre a origem do pecado. Que coisa, Deus fez esse mundo perfeito, fez o homem como mordomo, cuidando da natureza. Mas, olha, tem coisa que não fecha na minha cabeça. Eu gostaria muito de aprender da onde veio o pecado, será que vai ter fim? E para sanar uma dor sua, a Bíblia tem esse conhecimento. Mas se você tem uma certa dificuldade, o pastor Rafael Rossi preparou uma revista que ela vai para sua casa totalmente de graça. Está aqui na minha mão, é sua. Olha só, dá uma olhadinha. É a revista Esperança Novo Tempo, com o tema A Cura do Pecado. Lançamento da nossa escola bíblica. Se torne um aluno para estudar gratuitamente. Eu repito para você não vai pagar um centavo. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga agora, tem uma turma para te atender aqui.
Um abraço para essa turma. É só preencher o seu nome, endereço, seu CPF, a gente guarda os seus dados e pronto, vai pelo correio. Nem o correio você paga. Postagem gratuita para você, garantia do Anjos da Esperança que patrocinou, que tem um custo para fazer, para diagramar, tá? Então liga aí. Para você que gosta do WhatsApp, tem o WhatsApp, peça pelo WhatsApp 12982444449. Para você que está com o celular na mão agora, tira uma foto aqui, ó, dos letreiros onde tem os números para você pedir. Você fala, quero a cura do pecado, tá bom? Lá no seu cadastro, fale que você viu aqui no Entre Família, para saber que você recebeu certinho aqui do nosso programa a revista A Cura do Pecado, Revista Esperança, com essa temática fantástica. Pastor Rafael Rossi é um evangelista aí, né, que faz essa pregação do evangelho, tem um programa aqui chamado Arena do Futuro na grade da TV e nos deu o privilégio de construir essa revista para colocar todas as temáticas, né? Olha, quando que vai ser a cura do pecado? Jesus veio, porque a gente ora em nome de Jesus, qual o significado, né, do sacrifício? E diz que vai vir um reino sem pecado, eu quero morar lá. Como é que eu faço para morar em um lugar que não vai ter mais pecado, onde os animais não vão ter problema, né? Fala a palavra aqui, né? O cordeiro ali vai estar junto com o leão. Que história é essa? A história da carochinha? Como é que a Bíblia pode me dar essa situação da cura e total, né? Sem choro, sem lágrimas, sem morte? É legal. Quero ver você estudando com a Novo Tempo. Bora lá? Convido você a continuar aqui no nosso programa. Vamos à nossa Sala da Verdade. E nós temos o quê? Um povo de casa interagindo por demais. Suza, o que foi? Eu quero dizer que eu acho que é só no céu que eu vou fazer as minhas pazes com as cobras. Gente, como eu almejo esse dia de realmente olhar para aquele animal e assim, ficar em paz, né? Lá, só lá, porque aqui por enquanto não tá dando não. Bora lá, interação do pessoal vindo de casa. Quem tá chegando aqui no Entre Família? Quem? Cássia Regina. Seja bem-vinda, Cássia. Ai, meu Deus, eu amo quando vocês mandam fotos. Ela diz assim, ó, eu amo aventuras na natureza. Na foto estou cozinhando na fogueira na beira da represa. Olha, mulher raiz, hein? Cozinhando na fogueira, lá agachada, com condições mesmo de aventura, do jeito bem raiz, né, Paulo? A Cássia é diretora do Clube Remanescentes aqui da Igreja Central de Jacareí. Ah, você conhece ela? Ah, já reconheceu. Um desbravador reconhece. Ele conhece, ainda mais que é o líder da região, conhece cada participante. É por isso. Claro. Desbravadora é assim, entendeu? Você na tela com mais uma participação, bora lá, tá chegando no final do nosso programa, tá chegando Emanuela. E ela fala o seguinte, boa tarde, Manu. Pessoal do Entre Família, obrigado. Gostando muito do programa de hoje. Eba! Um cheiro para vocês aqui de... tinha que ser da Bahia, né? Feira de Santana, na Bahia. E ela gostaria de saber, olha só, Paulo, caso eu me perdesse na selva, qual a melhor atitude? Além de orar muito, né? Foi aí junto com a Suzaene. Né? Tá certo a Suza. Ficar parado ou tentar caminhar? Olha aí, ficar parado de que jeito? Né? Subir uma árvore, olha a Suza de novo. Para me proteger ou ficar no chão? Manu, gostei Primeira de você, coisa para poder saber, tipo assim, eu tento uma localização, eu planejo, talvez que eu tenha que dormir em um lugar, eu tenho que buscar algum lugar que é mais seguro, mais alto. Parece que tem aquela questão perto da água, os animais, eles gostam de beber, então não é legal ficar na beira de um rio. Que tipo e o jacaré? Não, tem os animais vão usar ali para beber, então, tipo, o fluxo de um bicho... Eu não perto do rio não, Cris. Jacaré sai do rio à noite. É? Uhum. E aí você podia ser uma comidinha de jacaré. Eu tô fora. E aí, Paulo? Gente, perto do rio Olha não aí. dá não, Paulo. Eu acho que, sinceramente, a Suzy ia morrer antes de qualquer bicho, ela ia passar mal. Mas pode responder, Paulo. A regra principal é manter a calma, né? Sem calma, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Quando você deu aquela dica, eu falei, ih, já melou pra mim. Não, mas você com certeza iria ter calma, porque quando a gente pensa em sobrevivência, a gente realmente... Poxa, minha vida está em risco. Então, não tem o que fazer. A dúvida da Emanuela, correto? Quando você está perdido, Emanuela, primeira coisa, ninguém se perde do nada, não é verdade? Pô, estou aqui, estou perdido. Não. Primeiramente, você poderá estar numa excursão com um grupo. Geralmente na mata você vai uma fila indiana e tem aquelas últimas pessoas que são os mais atrasados. O da frente vai puxando e você está atrás e você por algum momento foi amarrar o tênis, o cadarço do tênis e gachou. Aí quando você levantou a cabeça, cadê o povo?
povo sumiu. Então, assim, existe uma situação que nos coloca nesse estado de perca, de se perder. Então, nessa situação, qual que é o recomendado? Se você está com um grupo e você percebeu que você se distanciou do grupo e não sabe se vai, se volta, se vai para a direita ou para a esquerda, fique aonde você está. Por quê? Porque esse grupo, em algum momento, vai identificar que está faltando alguma pessoa. E esse grupo vai voltar para pegar, com certeza. Todo bom líder que está liderando ali, né? Ele vai ter essa consciência e em tempos é feita uma contagem. Gritar pode ser a primeira solução. A gente costuma falar assim, enumerar, 1. Aí o primeiro da fila fala 1, o outro, o segundo, 2, 3, 4, 5. São 30, o 30 falou. E assim, em tempos, para realmente conferir se está todo mundo ali. Então, a primeira dica, percebeu que se afastou do grupo? Não vá para a direita, não vá para a esquerda, não volte, fique onde você está, porque esse grupo vai voltar para te pegar, tá bom? Agora, supomos, eu fui fazer uma trilha com meu amigo e nós dois nos perdemos, né? Aconteceu uma situação, não foi de perda, isso aconteceu com um grupo que eu estava liderando. Eu gosto muito dessa área, então assim, a gente... Posso te dar uma dica só, Claro. Paulo? O que está perdido é o tempo. Quer saber um pouquinho mais agora de uma segunda dica? Você vai procurar um clube de desbravador. Porque o relógio diz para mim assim, ó, tá na hora de voltar, pequeno menino. Eu não acredito que esse programa voou, porque o Paulo é cheio de informações. Isso quer dizer que a gente tem eu fiquei curiosa agora. Um segundo programa para saber se você está perdido e tudo mais. E uma dica, procure um clube desbravador, de aventureiro, dependendo da idade, porque tudo isso vai ficar na sua casa, vendo os netos e tudo mais. O que a gente tem que fazer agora, gratos, porque o relógio está vindo aqui agora, é agradecer o Paulo Suzane por ter vindo aqui, né, nos dar essa aula nessa tarde agora, porque a gente pelo menos vai ter direção dentro da selva agora. Vamos acampar agora só com o Paulo. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Essa dica ficou no suspense. Depois que terminar o programa, você me dá ela. E se alguém quiser saber, depois eu compartilho. Obrigada pela sua participação no Entre Família, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite, você, Suza, Cris, agradeço. E poderia mandar um abraço, um beijo aí? Pode. Gostaria de mandar um abraço para toda a nossa região aqui, a 14ª Região dos Desbravadores, aqui da Associação Paulista do Vale, os clubes aqui, os diretores, os líderes. Juntos nós fazemos a diferença para esses meninos e meninas aí de 10 a 15 anos. Que Deus nos abençoe e parabéns pelo programa. Estou à disposição, pela graça de Deus, a contribuir de alguma forma. Obrigada. Muito obrigada, Paulo. E agora a gente chama a nossa vizinha para descobrir o que é que temos nesse programa maravilhoso chamado Vida e Saúde. Alô, Teru Gouveia. Oi, Suzaene, amei o tema do Entre Família de hoje, sobrevivendo aí na selva. Hoje a gente vai falar sobre uma pequena selva em casa que dá para ser construída, cultivada. Nós vamos falar sobre os benefícios da horta como terapia e tem especialista aqui para falar sobre esse assunto. A gente vai ensinar todo mundo, eu sei que vocês também gostam de plantas aí, e a gente vai ensinar a galera de casa a plantar. Ainda hoje tem estreia por aqui do quadro Cozinha Comigo. A gente quer apresentar aqui receitas saudáveis com convidados especiais do lugar onde estão. E também temos alongamento para todo mundo fazer de casa, esticar o esqueleto, crescer uns centímetros aí, quem sabe, com Tânia Santos, nossa personal aqui, que alegra, que anima, que bota todo mundo para fazer junto. Vocês estão comigo? Estamos juntos aqui, já vamos começar já. Ó. Teru, bom demais. É sempre um espetáculo esse convite, porque a Teru tira a gente da zona de conforto. Não, e a Tânia também é sensacional. A Tânia, quando a gente está ali no camarim, parece que ela tem um jeito de inspirar muito legal. Ela tem. A gente tem vontade de imitar o movimento dela e isso é fantástico. Ela me fez fazer exercício físico. Olha, não adianta só ser vegetariano ou gostar de saúde. Sem atividade física, não vale. Dá. É isso aí. Ter um beijo, bom programa. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. E para você, meu querido e minha querida, amanhã às 2h30 da tarde, eu e Suzy estaremos de volta com mais um tema daquele casamento, aquele fantasioso. Vai estar mesmo? Aquele casamento e tal, mas é só de fachada. Assim como a minha participação, porque amanhã não estarei aqui. Amanhã eu e a Suzaene, certeza. Eu estarei pelo menos assim com o coração aqui. Eu estarei em viagem para um acampamento muito especial aí, pessoal de Franca, um abraço. Bom acampamento. Com a mão direita sempre. Vou fazer toda essa volta aos jovens de Caeira, São Paulo. Aquele abraço, vamos passar um acampamento aí muito bacana juntos.
estarei lá fazendo a parte espiritual desses jovens. Um abraço para o pastor lá que está com a gente. Grande pastor, Isso aí. Márcio, obrigado pelo convite. Vamos estar aí. Na quarta estarei de volta. O Cris vai, mas o Lucas Nascimento vem para me fazer companhia e o Entre Família para você sempre às 2h30 da tarde. A gente espera ter março amanhã, hein? Vamos aprender juntos? O que você acha? Essa coisa de casamento é sempre complexa, né? Com bastante nuances e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso, né? A gente vive de fases, mas a nossa especialista de amanhã promete trazer várias dicas Quem que vai estar aqui legais amanhã? para ajustar. Cris, eu só esqueci o sobrenome dela. Sim, é psicóloga. Tem duas Cris, eu não sei se você está confundindo. Mas a gente vai saber. É. Sai um Cris A mãe e da entra uma Gêmeos, Cris. Vai dar Gêmeos. tudo certo. É isso aí. Amanhã. É amanhã. 2h30 da tarde. Né? Beijo. Mesmo que eu não tô, eu tô. Obrigado pela Sai um audiência. Cris, entra Cris aqui. Traz um presente pra nós. Eu vou para um acampamento. Vulgo para mim. Eu vou para um... Um lembrete, ó. Bambu, lembrou? Faz um negocinho.